Bom dia, amados irmãos e irmãs, que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo continue sendo derramada, cada vida, cada coração, em nome de Jesus. Lembrando que hoje, às 10 horas da manhã, temos o nosso culto da família. Tenho desafiado a ti, que é daqui de Limeira, da região, compareça aqui na Igreja Apostólica Fonte da Vida. Nós estamos aqui à Rua 555, no Parque Novo Mundo. Nós vamos ver um novo tempo, querido. Nós vamos ver um novo tempo. Tenho orado a Deus, buscado um avivamento para a igreja. Para todos que estiverem participando conosco no ministério, vai viver um avivamento na tua casa, na tua família. Tu quer viver o novo de Deus? Tu quer que Deus faça algo novo na tua vida? Vem para cá. Vem aqui para a Igreja Apostólica Fonte da Vida. Estamos aqui à Rua 555, no Parque Novo Mundo. É muito fácil chegar aqui. É ao lado do SECAP. Rua 555, no Parque Novo Mundo. Não tem o que errar, querido. Colocou no Google Maps aí, vai trazer na porta da minha casa. A gente está numa garagem ainda, mas breve, em nome de Jesus, nós estaremos indo para um prédio. Então eu quero orar contigo, quero abençoar a tua vida, quero determinar na tua vida um novo tempo, um melhor final de ano da tua história, porque nós já estamos na contagem regressiva do final de ano. Contagem regressiva. Então eu quero determinar uma vida na tua casa, na tua família, no trabalho, uma vida abundante, uma vida de frutificação. Amém, querido? O maná de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 22, nós vamos ver o versículo 24 até o 32. E nós vamos comentar aqui a questão dos saduceus, que os saduceus não creem na ressurreição dos mortos. E tem muitas pessoas que ainda hoje, mesmo não sendo saduceus, não acreditam na ressurreição, não creem na ressurreição. Então nós vamos ver exatamente isso que o Senhor Jesus está falando. Ele está nos ensinando. Se naquele tempo, naquele mesmo dia, os saduceus que pregam a inexistência da ressurreição aproximaram-se de Jesus com uma questão. Mestre, Moisés ensinou que se o homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filho, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira, ocorreu com o segundo, o terceiro e chegou até o 7º. Finalmente, após a morte de todos, mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Jesus esclareceu: vós estáis equivocados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem se dão em matrimônio. São, todavia, como os anjos dos céus. Em relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Por isso, não é Deus de mortos, e sim de vivos. Queridos, aqui era uma cultura do povo hebreu, né? Era uma cultura que vinha. Moisés colocou isso dentro da lei porque já era uma cultura deles, no meio deles. E é cultura ainda até os dias de hoje em muitos países, tem muitas nações, principalmente, se eu não me engano, no Oriente Médio, ainda há muita cultura desse tipo, né? Para suscitar herança ao falecido, que não fique sem nome, tá certo? Inclusive, tem dentro dessa cultura, né, que se o pai, o homem, a mulher não teve filhos, só teve filhas,
quem se casar com uma das filhas, o primogênito não vai levar o sobrenome do marido, vai levar o sobrenome da esposa, para suscitar herança para a família. Então é cultura, tá certo? É uma cultura. E aqui, como os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, como tem muitos hoje que também não creem na ressurreição dos mortos, não são poucos, tem muitas pessoas que não acreditam. Então começaram a questionar Jesus, fizeram essa pergunta. Aí Jesus fala, vocês erram por não ter conhecimento das Escrituras. Por isso que eu sempre desafio, amados irmãos, a lerem a Bíblia, medita na Bíblia, pega uma Bíblia, coloca aí do teu lado e um caderninho, vai lendo, vai escrevendo. Quando vê alguma coisa assim que tu não entende, escreve na Bíblia. Eu tinha um cliente em São Bernardo do Campo, que era um cliente, uma pessoa maravilhosa, mas ele não tinha um Deus, ele adorava os deuses. Aí aconteceu certo caso, eu não vou entrar na história, que um dia eu cheguei lá e estava desesperado. E eu sempre tinha na minha van Bíblias. Eu passava na Associação Bíblica e comprava de caixa de Bíblia para distribuir para os clientes. E ali, conversando com ele, ficou desesperado. Eu conversei com ele, tinha um outro representante ali, conversei com os dois. Falei do amor de Jesus, do amor de Deus em Cristo Jesus, que o Senhor estava acima daquela circunstância, acima daquela situação. E aí eu perguntei para ele, fulano, tu gostaria de entregar a tua vida para Jesus, fazer uma decisão por Jesus e abandonar esses ídolos que tu tem aí? É uma decisão tua. E de imediato ele aceitou. E também o representante que estava ali aceitou. Aí eu orei com ele, fiz a entrega, eu falei, deixa eu pegar um presente para vocês. Aí eu fui na van e peguei uma Bíblia para cada um e dei para eles. Ele começou a ler a Bíblia. Aí esse cliente, o representante não vi mais. Esse cliente, ele falou assim, estou tendo dificuldade de entender a Bíblia, que eu tenho que estar com o dicionário do lado, que eu gosto de ir anotando. Estou com dificuldade, Eu falei, então tá, eu vou fazer o seguinte, dei uma outra Bíblia com a linguagem de hoje. E ele amou a linguagem de hoje. Eu falei, queria me pagar? Eu falei, não, querido, esse é presente. Resumindo, amados, ele começou a ler a Bíblia, ele começou a orar, acabou com aqueles imagens que ele tinha, jogou tudo fora, começou a orar, buscar ao Senhor, não levou 5 meses, aquela situação desapareceu da vida dele, aquela situação desapareceu. Aí ele falou assim, pastor, eu quero conhecer mais, eu quero aprender mais. Como ali nós não tínhamos igreja na região, então eu encaminhei ele para um outro ministério, conversei com o pastor, falei, fulano, você pode dar cobertura, esse irmão, está cuidando dele até hoje, querido. Se eu não me engano, já até é obreiro na igreja lá hoje. Agora, leia a Bíblia, vai para uma igreja onde tem palavra, onde o pastor usa a Bíblia e leve a Bíblia, para que quando estiver ministrando no altar, tu vai conferir na Bíblia se aquilo que ele está falando está de acordo com a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou para esses saduceus, vocês erram, porque vocês não têm conhecimento. Quem não tem conhecimento vive errando, querido. Não é estar numa igreja, não adianta nada estar numa igreja se não tem conhecimento, se ali a igreja que tu está, o alimento não é sólido. O alimento é raro, o alimento que não está preenchendo, o alimento não está dando vida. Então tu está no lugar errado. Agora, quando está numa casa, não precisa ser uma mansão, uma casa, uma igreja toda suntuosa. Não, pode estar numa igreja que tem 2, 3 pessoas. Às vezes tu vai lá, só está você e o pastor. Mas não importa. Tem palavra? Fica ali, seja alimentado, seja conduzido pela palavra. Está dando para entender, querido?
Não é o número de pessoas. Às vezes a pessoa vai na igreja porque está cheio de pessoas, que nem boteco, né? O boteco está cheio, diz que é boteco bom. Boteco que não tem ninguém, diz que não é boteco bom. Não é? Agora, igreja não, querido. Muitas vezes a igreja está cheia, mas de pessoas vazias. Então vai onde tu tem palavra, onde o pastor usa a Bíblia. Ele te ensina através da Bíblia. Tu vai abrir a Bíblia com ele, vai acompanhar a leitura, vai acompanhar o ensinamento. É isso, querido. É isso que é a Bíblia, isso que é porque Jesus está ensinando. Ele fala, vocês não sabem que depois da ressurreição ninguém casa, ninguém está em casamento, serão como os anjos dos céus. Aí ele cita que Deus não é Deus de morte, Deus de vida, é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus não é Deus de quem está morto, queridos. Deus tem que estar vivo. E aqueles que estão em Cristo não morrem. Não morrem. Não estou dizendo essa morte física, esse corpo material aqui, que isso aqui vai acabar um dia, tem que perecer. Não tem jeito. Os que estão em Cristo passam a viver na eternidade, no momento que ele deixa o corpo aqui. A alma dele já vai para o descanso do Senhor. Já vai para o descanso do Senhor. E na ressurreição, esse corpo que ficou aqui, que apodreceu, que acabou, ele vai ressuscitar. Exatamente como o corpo de Cristo. Eu já ministrei a esse respeito. Já falei a esse respeito. Exatamente, glorificado. Glorificado. Então, por isso que é importante, amados irmãos, ler a Bíblia. Leia a Bíblia em casa, leia a Bíblia, vai para a Bíblia na igreja, leia, faça um propósito. Não é fácil a leitura da Bíblia. Não é fácil, querido. Não é fácil. Tem dia que, se não vencer a carne, não consegue ler. Eu estou procurando ler um livro por dia, não é capítulo, ler um livro por dia. Tem dia que não é fácil. Tem dia que não é fácil. Ontem foi terrível para ler a Bíblia. Foi terrível, dá vontade de parar, vontade de largar. Pensa que comigo é diferente que eu sou pastor? Não é, não. Tá certo? Então, seja persistente. Seja persistente. Que Deus vai te dar vitória. Deus vai te mostrar caminhos muito melhores. Deus vai te mostrar caminho muito mais abundante, muito mais espaçoso. Mas é preciso, amados irmãos, ir para a intimidade com Deus, ir para o secreto com Ele e conhecê-lo como Ele é, exatamente como Ele é. Como já ministrei em alguns manás anteriores, nós precisamos saber o que Deus pensa. Enquanto eu não souber o que Deus pensa, eu não sei o que Ele quer de mim. Eu não sei o que Ele sabe de mim. Amém, querido? Que todos tenham uma semana ricamente abençoada. Seja uma semana de resposta de oração, uma semana de portas abertas, uma semana que tu vai ter uma comunhão plena com o Senhor. Amém, querido? Estejam conosco logo mais, 10 horas da manhã, no culto da família, a rua 555, Parque Novo Mundo, Igreja Apostólica, Fonte da Vida. Um bom dia a todos.